Você sabia que, independente da sua idade, você pode ter o quanto você quiser de Deus? Você não precisa esperar ter 50 anos, como eu tenho, ou ter 80 anos. Você pode andar com Deus agora. Às vezes você fala, mas eu sou pequeno, eu gosto de jogar bola. Deus não tem nada contra você jogar bola. Mas Ele, se você decidir aprender a passar um tempo com Ele todo dia, você vai conhecer Deus desde agora. E você vai ver que você não precisa ser um pastor ou um pregador para Deus operar na tua vida, para você ser abençoado, para Ele suprir as tuas necessidades, para Ele te trazer paz, força. Você só precisa entender que você é filho e filha, e o quanto Ele ama você. Você pode, independente da sua idade, receber de Deus não só respostas às suas orações, mas Ele pode usar você para abençoar outras pessoas. Trazer o reino dEle para dentro da tua casa, lá na tua escola. Deus, Ele não precisa de um pregador. Ele precisa de alguém que queira andar com Ele. Só isso. E se você decidir isso, Ele vai andar com você. Quando Deus criou Adão, Adão não era pastor, nem mestre, nem evangelista. Deus criou Adão só para ter comunhão com Ele. E Deus vinha todos os dias e abria o coração dele para Adão. Quando Ele criou Adão à imagem e à semelhança dele. Imagem significa essência, significa os caracteres daquela pessoa, ter os mesmos caracteres, as mesmas características, a mesma substância. Um perfume sem essência não é perfume. Você pode colocar todos os ingredientes, mas se você não colocar a essência, você vai dizer, mas não tem cheiro. Então Deus colocou da essência dele em Adão. Algo sem substância não existe. Precisa ter uma substância. Então Deus colocou da substância dele em Adão. Você precisa ter características. Você tem algumas características que definem você. Então Deus colocou as características dele em Adão. Ele compartilhou a natureza dele com Adão. Isso é imagem e semelhança. Ele colocou dentro de Adão tudo que ele era. E ele falou, e agora nós podemos ter comunhão de face a face, sem nada para interromper, sem nada para interferir. Quando eu falar, você vai entender no nível que eu estou falando. Então, por causa disso, você vai poder dominar essa terra. Não é dominar as pessoas, é dominar a terra. Você vai administrar tudo isso aqui, para mim. E Adão começou a fazer aquilo. Mas um dia Adão decidiu seguir o caminho dele. E aquele maligno entrou e deu uma sugestão. Falou, olha, você não precisa dele. Você pode ser como ele. Basta você comer desse fruto. Aquele fruto do conhecimento do bem e do mal era a decisão de independência. Sem a dependência dele. Mas como que ele ia viver sem depender de Deus se ele tinha as características de Deus? Ele era da substância de Deus. Ele era da essência de Deus. Então, quando ele tomasse aquela decisão, ele perderia toda a identidade dele. Então, o homem passou a ser um ser sem identidade. Por isso, ele é dominado por um outro ser, que é o diabo. Eu queria ler que vocês lessem comigo isso aqui. Pega lá em Gênesis. Amém? Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Que eu já falei para você. Que a imagem, essa palavra significa essência, substância, características. Então, ser criado à imagem de Deus, no conceito na condição de Adão, era que ele teria as mesmas características, a mesma essência, a mesma substância de Deus. E aí ele disse, conforme a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. E ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Semelhança. Você pode ter muito algo parecido com uma coisa, mas se ela não tiver a substância, a essência daquilo, ela é falsa. Ela não existe. Então isso é a diferença que nós vemos hoje, nesse mundo, onde vocês, jovens, vocês estão deparando com um monte de coisas erradas. E qualquer homem que você perguntar se ele crê em Deus e acredita em Deus, ele diz, eu acredito, eu creio. Ah, eu creio em Deus. Mas aí você olha, se você for olhar a característica de Deus, a essência de Deus, a substância de Deus, você vê que eles não têm nada de Deus. E assim mesmo é a religião. Aqui eles têm ensinado a palavra para vocês. A religião fala que crê em Deus. Mas às vezes a religião parece mais com o mundo do que com Deus. Então por isso que dá essa confusão dentro da igreja. Mas se eu e você entender o que é ser filho de Deus, você vai distinguir isso em qualquer lugar que você estiver. Porque o Espírito Santo vai ter condições de te mostrar quem você é. Que você tem uma identidade. A palavra, quando fala que Deus criou o homem à imagem e à sua semelhança, que Ele nos fez, que nós nos tornamos filhos. Filho significa liberar, na palavra original. Deus liberou do próprio Espírito, da própria essência, das próprias características dele, através do Espírito Santo, e formou eu e você. É isso que você é. Mas a igreja não ensina isso. A religião não ensina. Quem você é? Só fala que você é um membro da igreja. E talvez tenha alguns que são bem novos, ainda não deparou com isso, mas tem alguns aqui que já devem ter deparado. E que para você ser filho de Deus, você tem que ser dizimista. Porque você tem que ter uma carteirinha. Mas não fala nada sobre relacionamento com Deus. Quem Deus é para você? Fala que você tem que obedecer ao pastor em tudo, mas não fala nada de quem você é, o que você é. Então, se você desde pequeno, ou desde novo, ou mesmo velho, entender isso, a tua vida a partir de hoje ela muda totalmente. Você vai aprender a ter responsabilidades. E também você vai aprender a ser beneficiado por essas responsabilidades. Porque Deus, quando Ele nos chama para esse lugar, é que Ele quer nos abençoar, nos fazer felizes. Então, quando Ele chamou Adão, Ele falou, olha, você só precisa andar nos meus princípios. Esses dias eu e o Gustavo estavam conversando. Quando fala no Velho Testamento sobre leis, sobre estatutos, que lá era uma imposição. Mas hoje, na Nova Aliança, não mudou a maneira de se andar com Deus. Temos que andar com Deus em obediência da mesma maneira que era lá. Só que hoje você não é obrigado. E hoje Deus, Ele não te abandona quando você falha. Só que você, se quiser andar com Ele, precisa aprender a andar nos princípios dEle. Do mesmo jeito. Você é livre, mas é livre para andar com Deus. É livre do diabo, não livre para fazer o que quer. Né? A palavra libertinagem é uma coisa, liberdade é outra. Libertinagem é que eu levo a vida do jeito que eu quero. Eu vou na igreja, eu pago dízimo, eu tenho carteirinha, mas depois que eu saio da igreja eu vou bagunçar um pouco. Eu continuo agindo errado dentro da minha casa. Não, isso é libertinagem. Mas liberdade é você entender que você é livre do domínio do diabo, que você tem toda a condição de andar em Deus. Ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Adão tinha toda a liberdade. E Adão tinha os atributos de Deus operando nele. Adão, tudo tinha que se curvar diante dele. Tudo. Não havia nada dentro desse planeta que não curvava diante de Adão. A natureza, a atmosfera, tudo. Diante da palavra. Porque a palavra que passava em Adão era a própria palavra de Deus. Porque Deus tinha uma comunhão íntima com Adão. Quando você aprende a ter comunhão com Deus, às vezes Deus vai falar algo no teu coração. E quando Deus fala algo no teu coração, é Deus falando. E se você se firmar naquilo, não tem como aquilo não funcionar. Porque aí não é a tua palavra, é a palavra de Deus. Você apenas está se conformando a ela. Isso é obediência. Tem gente que quer que as coisas mudem, mas não quer se firmar em Deus. Então vocês como jovens, não tem nada que você não possa conseguir. Talvez alguns de vocês sonhem um dia fazer uma faculdade. Eu falei isso da última vez que eu vim aqui.
Sabia que é possível? Ah, mas a minha mãe e meu pai falou que não tem condição. Mas o teu Pai Celestial tem. E Ele quer liberar isso para você. Ele quer liberar. Ah, eu tenho o desejo de ser bem sucedido na minha vida. Se você andar com Ele, não há como você não ser bem sucedido. Ah, mas parece que as outras moças têm mais oportunidade que eu, né? Ou no caso dos meninos, o mercado hoje está muito competitivo. Mas quem manda no mercado é Deus. É o teu Pai. E você tem algo diferente de qualquer ser humano. Você tem a essência de Deus dentro de você. Você tem as características de Deus. Você tem a substância de Deus. Você só precisa deixar Deus liberar elas em você. Você só precisa deixar isso agir na sua vida. Sabe quando Deus curou as minhas vistas? Ele não fez só isso. Eu sei que Ele me renovou por inteiro. É claro que às vezes os cabelos caem um pouco. É claro que o tempo, né, vai deixando as marcas. Mas por dentro, você sabe que você tem vida. E você se sente renovado a cada dia. Porque o que manda é o que opera lá dentro de você. É isso que determina tudo. Então, quando você olha para você, naturalmente, a tua alma já diz, ah, você é um fracasso. Você é daquelas crentinhas que esquenta a cadeira. Ou daqueles crentinhos. E aí você olha no mundo e parece que as coisas do mundo é tudo melhor do que você. Passa aquela cena das moças na televisão, na internet. Você, aos olhos dele, é a pessoa mais preciosa que tem. E quando a beleza dele entra dentro de você, Ele vai pôr graça em você. E aonde Ele te colocar, você será bem sucedido. Quando Daniel decidiu buscar Deus, ele era um jovem, como nós. Eu me considero jovem. Quando os discípulos começaram a andar com Jesus, eles eram jovens. Eram tudo rapazes. Não eram homens velhos. E naquele tempo deles, tinha os jovens que queriam só a bagunça. Ou só o judaísmo, a religião. Mas um dia alguns deles estavam junto com João Batista, e de repente Jesus passou. E João Batista diz, olha lá o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles falaram, João Batista, foi bom andar com você, mas agora nós vamos andar com ele. E eles trocaram tudo que esse mundo tinha para eles, para andar com Jesus aqueles 3 anos. Você pensa? Era como andar contra a correnteza. Os outros jovens, lá naquelas cabanas, aqueles negócios da época deles, naquelas casas, e uns dados a vinho, outros a mulheres, iludidos com aquele tempo da época deles, mas os discípulos, com todas as falhas que eles tinham, com todas as deformidades, eles falaram, não, o caminho é esse aqui. Nós não entendemos direito, mas aonde ele for, nós vamos. Se ele dormir lá no monte, nós vamos deitar lá perto e vamos dormir também. A hora que ele sair para ir anunciar o evangelho, nós vamos atrás dele. Eles desejaram Jesus. Hoje, o andar com Jesus não mudou. Você pode dizer, Versilei, mas Jesus não está aqui. Mas o Espírito Santo está. E Jesus confiou o Espírito, a nós, cada um de nós, ao Espírito Santo. Jesus disse lá em João 16, falou, eu vou para o Pai. Eu queria falar muita coisa para vocês, ele disse, para os próprios apóstolos, mas vocês não podem suportar. A palavra suportar é discernir no Espírito a palavra. Eles não conseguiam discernir, entender a palavra. Jesus falava, mas dizia, mas o que esse homem está falando? Mas algo neles, eles eram atraídos pelo amor e pela vida que havia em Jesus. Eles determinaram aquilo. Mas Jesus disse, mas quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E ele falará tudo quanto tiver ouvido. Porque ele há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Eu digo que ele há de receber do que é meu, porque tudo que o Pai tem é meu e o que eu tenho é do Pai. Então ele vai anunciar para vocês. E quando o Espírito Santo veio, que eles entenderam quem eles eram em Jesus, eles varreram a terra através do Evangelho.
Eles viveram o Evangelho. E através deles o Evangelho foi escrito. Andaram com Jesus. Agora, e se você decidir andar com Jesus? Com o Espírito Santo? Você já pensou que Deus não pode fazer na sua vida? Você já pensou daqui a alguns anos as mocinhas aqui andando no poder de Deus? Vocês ganhando a família, entrando numa faculdade com a mente de Cristo? Então lá, naquela época de Daniel, ele foi levado prisioneiro. Vocês já pensaram vocês ser tirado dos seus pais e ser mandado para um país que você nem conhece, com uma cultura totalmente diferente, como escravo? E lá chega lá, você vai trabalhar de empregada doméstica ou empregado doméstico, não sei como diz. E para um homem, e fica ali, e depois você recebe calúnia e vai preso, vai para a prisão ainda. Isso aconteceu com José. Depois aconteceu com Daniel, ser preso. Aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Cada um deles passou uma circunstância diferente. Mas foram levados escravos. E jovens, todos eles. Mas lá naquele lugar, onde parecia que não tinha esperança, Deus continuava com eles. Então você acha que Ele não está com você hoje? Junto de você? Então, por eles entenderem isso, eles continuaram buscando a Deus onde eles estavam. E um dia, José se tornou a segunda maior autoridade depois de Faraó. Lá no Egito. Através dele, a família dele foi trazida para o Egito e não morreu na seca. Através dele, a semente de Israel foi conservada. Israel saiu de lá uma grande nação. Depois Daniel foi colocado numa cova de leões, por ser sincero a Deus. Mas o anjo de Deus estava lá com ele. E quando ele foi tirado daquela cova, o rei falou: saiba todo o meu reino e todas as nações que estão sob minha autoridade, que a partir de hoje todos irão crer no Deus de Daniel, que é Senhor nos céus, na terra e embaixo da terra. Todo um país foi salvo por causa do Deus de Daniel, porque Daniel se curvou. Aqueles outros meninos que foram colocados dentro de uma fornalha, antes deles serem colocados, eles decidiram andar com Deus. E eles disseram assim: olha, o rei tinha mandado pegar eles e mais alguns escravos e outros homens do reino, tudo rapazes, e falar: vocês vão comer de tudo que eu como, do melhor do meu reino. Os meus manjares, vão beber do meu vinho, vão tudo. Só que eles chegaram no homem que cuidava deles e falou: nós não queremos comer do manjar do rei. Nós não queremos nos misturar com isso. Nós vamos comer só fruta, verdura. Mas aí ele falou: mas aí vocês vão ficar pálidos, abatidos. Vocês vão ficar bem, vão colocar assim, anêmicos, e os outros vão ficar fortes. O rei vai me matar por causa disso. Eles disseram: não, olha, nos dá alguns dias. E se você vê que a gente fica com um semblante descaído, então nós comeremos o que você mandar. E eles se entregaram a Deus. E depois de algum tempo, quando o rei chamou eles estavam mais sábios, mais bonitos, mais robustos que os rapazes do reino, que comiam do manjar do rei. Virsilei, por que você está falando isso? Porque quando você se entrega a Deus, e se alimenta da palavra de Deus, e se alimenta do Espírito de Deus, você é diferente. E Deus age na tua vida. E não tem nada desse mundo que vai te deixar melhor do que Deus deixa. Você pode comer o manjar que você quiser do mundo, mas o manjar que Deus dá, Ele não só te faz subsistir, mas Ele também te coloca de pé. Cada um de vocês. Cada um aqui dentro. Não importa a sua idade. Não importa. Não importa o que você já teve de fracasso ou de decepção. A tua vida pode mudar. Porque você tem a essência de Deus. Você tem a natureza dele aí operando dentro de você. Então, quando o homem entrou naquela condição, então Deus enviou Jesus. E eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos, no capítulo 5.
Eu não sei quantos de vocês estavam aqui. Foi na quinta, né? Na quinta-feira. Mas eu estava contando como eu tinha medo de trovão, de relâmpago. Quem tem medo de relâmpago aqui? Não levanta a mão, não. Mas eu tinha muito medo. Quando ameaçava um tempo de chuva, até os 14, 15 anos, eu pegava, ia para a cama e cobria a cabeça. E ficava lá até aquele tempo passar. E na época eu não era cristão, quando eu via que a coisa ficava muito preta, eu pegava e acendia uma vela e pedia para Deus não deixar chover. E eu não entendia por que eu tinha tanto medo. Mas aquilo mexia demais comigo. Você imagina, os colegas meus, eu nem comentava nada com eles, que eu tinha vergonha. Mas quando foi um dia, eu entendi por que eu era daquele jeito. A minha mãe, quando eu tive meu primeiro irmão, que era para ser o mais velho, quando ele tinha 3 aninhos, ela perdeu ele. E aí ela teve 4 filhas moças, mulher. Depois nasceu eu de homem. E aí ela tinha medo de me perder. Então, eu não era liberado para nada. Não vai fazer o que eu fazia. Eu fazia porque eu não conhecia a palavra. Mas eu saía para jogar bola escondido. Com 13, 14 anos, porque ela não deixava. Ela tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo. Eu aprendi a andar de bicicleta escondido. Porque se ela visse eu andando, ela achava que um carro ia me atropelar. E também eu não podia sair na chuva, que ela falava, você vai ficar doente, você vai morrer. E gripado. E eu comecei a pegar medo das coisas. Então, aquilo se criou uma fortaleza dentro de mim. A minha mãe não fazia aquilo por mal. Ela me amava. Mas ela me amava do jeito natural. Sem o entendimento de Deus. Então eu sei que muitas coisas, talvez que está dentro de vocês nem sabem por que isso está. Medos, sentimentos de incapacidade. Eu nunca vou conseguir isso. Eu nunca vou ter sucesso na minha vida. Eu nunca vou poder ser uma dentista. Nunca vou poder ser um advogado. É muito difícil. Mas de onde você ouviu isso? De onde você recebeu isso? Você já parou para pensar? Você acha que Deus pensa assim? Você acha que é isso que Ele acha de você? Mas em algum momento, por causa da nossa velha natureza, ainda nós não conhecíamos Jesus, ou mesmo que você nasceu num berço evangélico, mas talvez você não foi ensinado ou ensinada a conhecer o teu pai. Você conheceu a igreja, o pastor, a pastora, mas não conhece o teu pai, o Pai do céu. Então alguma coisa ficou impregnada lá dentro. Medo, alguma violência que você sofreu. Você não consegue comentar isso com ninguém, mas faz mal para você. Alguma decepção. Está lá dentro. Então, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem com essas coisas. Mas quando Adão pecou, essas coisas entraram em Adão. E toda a descendência de Adão, inclui cada ser humano que está aí fora, ele foi a semente, e todos partiram dele, receberam as características dele. Os medos, os tormentos, as frustrações. Mas um dia você conheceu Jesus. Então vamos ver o que aconteceu? Olha aí, Romanos, capítulo 5, versículo 17. Amém? Se pela ofensa de um homem, e por meio de um homem, reinou a morte sobre todo ser humano, cada pessoa, a morte espiritual. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão como? Como? Em vida. Nessa vida agora. Por meio de um só, a saber... então não é pelo nome da tua igreja que você reina em vida. Você reina em vida à medida que você entende o que Jesus fez por você. E quem você é em Jesus. Então, o dia que eu e você aceitou Jesus, Ele está dizendo que agora você pode reinar sobre toda circunstância, sobre todo problema. Ele está dizendo que agora você não é um qualquer, que você não é uma incapacitada, nem um incapacitado,
que você não é uma derrotada, nem um derrotado, que você não está sozinho, nem sozinha, que Ele está junto com você. Ele veio para isso. Veio para te ajudar. Dentro de você, de cada um de nós, da criança mais nova que tiver aqui, da pessoa com mais idade, Deus já colocou um plano perfeito para a tua vida. E nesse plano todas, ouça bem, todas, até o namorado, o esposo e a esposa, todas as tuas necessidades já estão respondidas. Então você não precisa se preocupar com isso. Já está respondido. Você só precisa andar nesse caminho. E no tempo certo de cada coisa, Ele vai te levando a ser suprido naquela tua necessidade. Então está tudo feito. Agora, em termos da tua mente, do teu intelecto, todo o conhecimento que você precisa para ser bem sucedido nos teus estudos e ser um bom profissional em qualquer área, já está aí dentro de você. Ah, mas eu me sinto um burro, mas você não é um burro. Eu me sinto uma coitada, mas você não é uma coitada. Ah, mas você não sabe, a minha família é pobre, mas o teu pai é rico. Você faz parte de uma outra família agora. Glória a Deus pela tua mãe e pelo teu pai. Mas no espírito, a tua filiação é do Deus Todo-Poderoso. E tudo que Ele é, tudo que Ele tem, é seu. Você pode desfrutar, você pode tocar, você pode pegar, você pode ter. É seu. A cura é sua, a libertação é sua. Os recursos são teus. Não é errado você pedir as coisas para tua mãe e para o teu pai. Mas se você vê que eles não têm condição, entra para o teu quarto e fala: Jesus, eu já te agradeço pelo recurso que o Senhor já me enviou. Deus às vezes vai colocar até na mão da tua mãe e do teu pai para chegar até você. Você traz isso à existência. Você chama à existência. É dessa maneira que funciona. Qualquer coisa. Tem um casal lá na igreja e a irmã ela toca no louvor. E ela tem uma menininha. Acho que ela fez 4 anos agora. Não, tem mais. Quando entra na primeira escolinha, uns 6 anos. Então ela acha que ela tem isso. Mas ela tinha uns 5 aninhos. E ela falou para a mãe dela que ela queria uma boneca. E é uma dessas bonecas meia cara. Eu não entendo disso. E a mãe dela falou: olha, a mamãe não tem o dinheiro para comprar. Mas vamos orar e você vai começar a agradecer e Deus vai nos dar a condição para ter essa boneca. Uma menina de 5 anos. E aí ela orou e foi ensinando ela. Então quando ela vinha, às vezes esquecia e vinha, a mãe dela falava: o que a mamãe ensinou? Jesus, obrigado pela boneca que o Senhor já me deu. Ah, então é assim mesmo. Papai do céu já deu a boneca. Quando foi um dia, uma pessoa que eles conheciam, mas que não sabia de nada do assunto, falar: eu dei uma vontade de dar uma boneca para... Esqueço o nome dela. E quando abriram, era a boneca que ela queria. Deus sabe. Agora, você pensou essa menininha aprendendo a receber de Deus desse tamanho quando ela tiver uns 10 anos, 15 anos? Você já imaginou você aprendendo a receber de Deus hoje, daqui uns 5 anos, o que você não vai estar aprontando? Vai ter gente que vai querer ser crente por tua causa. Vai falar: esse Deus eu quero. Esse Deus não é só conversa, esse Deus tem poder. Às vezes pessoas da tua família, que você fala: nunca vai converter. Quando vê: como que você conseguiu isso? Aí você fala: senta aqui. Eu vou te falar do meu pai. E aí você conta quem é o teu pai. Mas Versilei, como que eu consigo isso? O Espírito Santo veio para te ajudar. Ele veio para nos convencer de que nós somos esse filho. De que você é esse filho, essa filha. De que você pode receber dele. Talvez os meninos aí. Sabe, Deus vai pôr filhos dele em muitos lugares. Talvez tem meninos aí que têm o talento em alguma área, no esporte, e você falar: quem sou eu que eu vou... Começa a ir para o teu Deus. E Ele te coloca lá. Mas para você ser luz lá. Para você fazer a diferença. E o dia que te perguntarem quem te treinou, você vai falar: quem foi me pôs aqui foi meu pai. O meu Deus. Ele me colocou aqui. Ele me trouxe a esse lugar. Foi Ele que fez isso. Deus quer pessoas em todo lugar
até dentro da política. Mas Ele quer homens e mulheres responsáveis, que pagam o preço para estar lá. Antes de José subir lá, ele teve que ser fiel a Deus. Antes de Daniel ser um dos governadores, ele teve que entrar numa cova de leões. Ele foi provado. Antes de Sadraque, Mesaque e Abednego serem governadores, lá na Babilônia, eles entraram dentro de uma fornalha. Não quer dizer que você vai precisar brigar com um leão ou entrar numa fornalha. Mas você às vezes vai enfrentar dificuldades. Mas a dificuldade vem, às vezes Deus permite para você ir para Ele. E para Ele te mostrar quem Ele é. Quando você pegar a tua fraqueza, aquelas áreas que você não consegue, e colocar elas em Deus, recostar em Deus, e falar, entra com a sua força, e Ele entrar com a força dele, a tua fraqueza já era. Porque você se tornou forte. Então vocês são jovens de Deus, o exército de Deus, a geração de vocês vai estar pregando o Evangelho. Você está vendo o mundo do jeito que está. Do mesmo jeito que o diabo está preparando uma geração de incrédulos, de rebeldes, de pessoas que não têm temor, o Deus não é bobo. Deus está preparando uma geração de adoradores. Agora, adorar não é só ficar cantando. Adorar não é ficar só pulando dentro da igreja. Isso daí é a coisa mais fácil. Faz parte você levantar a tua mão e louvar. Eu gosto de fazer isso. Mas a verdadeira adoração é quando você se inclina ao que Deus diz. E se rende ao que Ele diz. E deixa Ele cumprir a vontade dEle. Não há nível de adoração maior do que esse. Entendeu? Então o tempo que você passa adorando lá no teu quarto, tendo comunhão com Ele, Ele está se tornando grande dentro de você. E se um dia também Ele te levantar para o louvor, para te usar aqui na frente, você vai vir aqui apenas se apresentar. Você vai saber que Ele está com você. E as pessoas vão ver que Ele está com você. Eles vão falar, algo está diferente. Algo mudou. Então vamos ver como que a gente faz? Abre em Gálatas, capítulo 4. Amém? Versículo 4 também. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção. A adoção? Então você é filho. Você foi adotado, você foi recebido. Ele te colocou na família dele. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, quem? Espírito Santo está aí dentro do teu coração. Está aí agora. Que clama, Abba Pai, ô Paizinho. De sorte que já não és mais escravo, não é mais derrotado, porém filho. E sendo filho também, herdeiro. O que você herdou? O que eu acabei de dizer para você lá atrás. A essência dele, a natureza dele, os caracteres dele, as características. A substância dele, a imagem de filho. Ele te fez a imagem, a semelhança, na característica. Ele liberou dele para mim e para você. E agora ele mesmo veio morar dentro de nós para te dizer todo dia, você não é uma derrotada. Você não é um derrotado, você não é pobre. Ah, mas meu pai e minha mãe não tem nenhum carro para andar. Você vai aprender como chamar um carro. Você faz isso. Lembra de Davi? Davi era um menino, um rapaz. E Davi um dia resolveu, eu vou buscar Deus. Eu quero conhecer esse Deus que eles falam tanto, porque eu não vejo esse Deus aqui em Israel. Eu só vejo esse povo aí nessa religião toda. Então eu não vou em lugar nenhum, vou ficar aqui agora. E Deus começou a vir ali, porque Ele se agradou de Davi. Deus se agrada de você. Ele já se agradou de você. Ele te recebeu como filho. E aí quando ele veio ali, aquele menino que era pobre, talvez numa condição mais ou menos, vamos colocar assim, de repente Deus começou a levantar ele, e ele começou a entender quem ele era. E acabou com o leão, acabou com o urso, e eu acho que ele ficava procurando, o que vai vir hoje?
Será que não vai vir um leão para me pegar, não? Aí Deus falou, eu tenho algo maior para você. A hora que ele foi lá, estava o povo de Israel com o gigante lá intimidando eles. Deus falou, esse aí. Mas ele já estava acostumado. Ele já tinha conseguido o recurso que ele precisava para fazer aquele curso de computação. Ele tinha aprendido a receber de Deus. Ele tinha aprendido a sarar daquele resfriado pela confissão da palavra. Você acha que agora a pneumonia ia ser problema? Ele estava preparado aqui dentro. Você começar a andar com ele agora, não tem nada que vai ficar na tua frente. Entenda isso. Vocês já são mais do que vencedores. Não é vencedor, é mais. Então, quando Davi entendeu aquilo, ele falou, manda esse Golias. Você sabe qual era a promessa do rei? Vou dar a minha filha ao soldado que vencer. Já ia se tornar genro do rei. E a família dele vai ficar isenta de impostos. Vai comer dos melhores manjares, do que o rei come. Porque a pessoa isenta de impostos naquela época era só as autoridades mais chegadas ao rei. Então a família de Davi, de graça, quem lutou com o gigante foi ele, e os irmãos e os pais dele entrou no negócio. Sua família será abençoada por tua causa. Talvez vocês venham aqui e falem, eu queria tanto, que talvez, creio que às vezes a mãe e o pai de todos vêm, mas se não vem, você fala, queria tanto, começa já a louvar a Deus pela tua mãe e teu pai aqui dentro. Pelo teu tio, pela tua irmã, pelo teu irmão. Quando eu me converti em casa, só meu pai tinha aceitado Jesus e não tinha entendimento. Hoje a minha família inteira, todas as minhas irmãs servem a Deus. E a minha mãe, antes de morrer também, serviu a Deus. Então entra nesse lugar. Ele está dizendo que o Espírito Santo veio para te falar que você é filho. Ah, Versilei, mas eu já sei que eu sou filho, então por que você não anda como filho? É isso que ele veio fazer. Ele não veio apenas dizer você é filho e filha. Ele veio nos ensinar a andar como filhos e filhas. A receber de Deus. Ah, eu não aguento, o pecado sempre me faz errar. Não, não é o pecado que te faz errar, é você que gosta do pecado. Mas a hora que você for para Deus, o Espírito Santo vai falar, pecado não te faz bem. E ele começa a pôr o gosto da santidade. E quando o pecado vir, você fala, não quero mais isso não. É desse jeito. Ah, mas parece que tem um negócio que me puxa para lá. A hora que você começar a orar, o Espírito Santo vai te puxar para cá. Ele é teu pai. Como que o pai faz? Então aí você precisa entender, deixar de fazer. Se você aprender a se entregar a ele. Começa a fazer da Bíblia a tua apostila de sucesso. Começa a ler ela. Começa a orar no Espírito. E quando você deparar com dificuldades, o Espírito Santo vai falar, vem cá, olha aqui o que está escrito a teu respeito. Eu sou suficiente para te ajudar. Você não vai ser a pior aluna da classe, não, você vai ser a melhor. Não vai ser pior. Ah, mas eu tenho dificuldade de assimilar as coisas. Ele vai falar, mas agora você tem a mente de Cristo, você assimila de tudo que você precisar. Ele te ensina. E você está na melhor idade para aprender. Os mais velhos estão todos se sentindo moleque, né? Mas nunca é tarde para aprender. Mas quanto mais a gente administrar o nosso tempo, mais sucesso você vai ter. Então olha aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Já estamos terminando. Amém? Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste ou nos ajuda, ou pega firme com nós, em nossa... Você não precisa falar para ninguém qual é a tua fraqueza. Deus já sabe. Deus já sabe aquelas áreas da tua vida que às vezes te atrapalham. Mas está dizendo que o Espírito Santo que habita em você, porque você é filho e filha, ele te ajuda. Ele pega na sua mão. Ele te coloca de pé. E te tira fora dessas coisas. Ah, Versilei, eu tenho dificuldade para crer que Deus pode me suprir. Que um dia Deus pode me ajudar e eu conseguir fazer uma faculdade, conseguir uma boa profissão. E um dia ter um carro que eu tenho vontade de ter.
uma moto. Eu queria tocar instrumento, mas eu olho para mim e falo, nunca vou tocar instrumento. Ele está dizendo que ele te ajuda na fraqueza que é a tua incredulidade. E gera fé dentro de você, autoconfiança. E você vai começar a saber e crer que você pode. Ah, mas eu estou indo na igreja, mas as coisas do mundo me chamam tanta atenção, eu acho que eu não vou aguentar. Mas se você pôr isso diante dele, ele vai falar, não, você vai, porque eu vou te ajudar. E eu vou colocar tanto amor aí dentro de você que vai ser o contrário, você não vai conseguir mais largar de mim. Quando você olhar para o mundo, você fala, Deus é muito melhor. A gente estava na casa da irmã Elisete hoje, e foi dando uma vontade, sim, de ficar sozinho um pouco com Deus. Eu falei, vocês me levam lá para o hotel? Era uma vontade, sabe, um desejo. Sabe uma pessoa, quando você está namorando, que você quer estar toda hora perto? Você vai começar a querer estar perto de Jesus. Ele vai falar mais alto dentro do teu coração. Sabe aqueles momentos que você fala, nem família, nem nada me satisfaz, eu queria estar lá sozinha com ele. Você vai entrar para o teu quarto e ficar lá. Porque o Espírito Santo vai interceder e vai te ajudar. Nós não sabemos orar como convém, talvez a tua oração hoje, você ora diante da circunstância que você está passando. Deus faz isso, muda aquilo, me dá isso. Oh Deus, me perdoa, dali uma semana, me perdoa de novo, dali 10 dias, perdoa de novo. E a mesma coisa sempre te prendendo. Mas ele vai orar com gemidos inexprimíveis. E ele não vai orar só para você suportar o problema, mas para você ficar livre do problema. De tudo aquilo que está te impedindo de andar livre em Deus. E ele vai orar o plano de Deus pela tua vida. Ele vai orar a vontade de Deus. E ele vai te colocar lá dentro. Ah, mas eu não consigo, ele te põe. Você só se coloca nas mãos dele. Só se entrega. E ele faz isso com vocês. E faz vocês mais do que vencedor. Mais do que vitorioso. Então você pode ter isso de Deus. Você quer ter um pouco hoje? Hã? Amém?